Já está conosco a nossa companheira jornalista Vera Magalhães. Bom dia, Vera. Bom dia, Thiago. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio e para todos que nos assistem e nos ouvem nesta manhã chuvosa de sexta-feira. Muita chuva. Quem está aqui em São Paulo tem que se preparar porque o trânsito está muito ruim. Agora, Vera, falando sobre a campanha de Jair Bolsonaro. A nova cirurgia que ele foi submetido de anteontem para ontem elevou o clima de incerteza na campanha. O que deve acontecer daqui para frente, hein, Vera? Olha, Thiago, ficou evidente que eles estavam tentando antecipar uma recuperação que é penosa, é difícil e delicada. Então, se recuou alguns passos aí no sentido da exposição do deputado e candidato e da expectativa de que ele participe de atos da campanha. Ele vai ficar mais resguardado, os médicos querem que ele evite, inclusive, falar. E aquela expectativa que existia de que ele desse entrevistas ou que pudesse até mesmo participar das últimas semanas da campanha não existe mais. No primeiro turno, a expectativa agora é que ele fique fora da campanha, se possível, saia, tenha alta para poder votar, mas que fique resguardado e fora de eventos de rua, entrevistas, etc. Isso abriu um barata-voa na campanha. Os aliados dizem que não há como suprir a falta do Bolsonaro nas ruas, que nenhum deles é capaz de levar tantas pessoas às ruas. O mesmo vale para as redes sociais. A ausência dele cria ali um burburinho entre os seguidores, tanto que os apoiadores estão usando a conta dele e movimentando essa conta. Ontem mesmo no Instagram postaram uma foto dele bem, com chapéu de boiadeiro no Instagram para tentar recriar aquela onda segundo a qual o Bolsonaro é forte como um cavalo, como disse um dos seus filhos. Então, o que se tem hoje é incerteza sobre quem será capaz de comandar a campanha na ausência dele, e tem uma disputa por isso entre dirigentes do PSL, seus filhos, o Major Olímpio, que é um dirigente do partido aqui em São Paulo, o vice, general Hamilton Mourão. Então, tem essa espécie de disputa por espaço, combinada com uma apreensão sobre o que a ausência do Bolsonaro e as especulações sobre o seu estado de saúde podem provocar na campanha, nessa reta final aí, em que ele volta a ser alvo de adversários, não no mesmo tom de antes, num tom mais moderado, mas comerciais, propagandas já começam a questionar a falta de experiência do Bolsonaro e a fazer especulações que os candidatos também fazem nos atos de campanha sobre a possibilidade de ele perder para o PT num eventual segundo turno. Então, tudo isso sem a presença do candidato para responder é mais complexo e a campanha tem uma certa apreensão com isso, sim. Vera, enquanto isso, o general Hamilton Mourão aventou a possibilidade de uma nova Constituição sem necessariamente passar pelo Congresso Nacional. E eu te pergunto, será que o vice está com as manguinhas de fora? Tá sim, Thiago, ele tá bem mais solto ali na campanha, aparecendo em eventos, dando entrevistas com mais regularidade, e esses ruídos crescem na mesma medida em que ele aparece mais, ele provoca polêmicas com essas declarações. O Mourão começou a ser visto como um moderado por causa da sua fala muito encadeada, concatenada, ele é muito inteligente, enfim, ele articula muito bem as ideias, tem uma cultura muito vasta, mas não nos esqueçamos de que o general Mourão, dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, sempre esteve na ala dos mais radicais. Então, as opiniões que ele expressa, mesmo neste tom moderado, liano e etc., são opiniões de alguém que está numa ala mais radical do Exército. Essa, por exemplo, segundo a qual a Constituição poderá ser alterada, aliás, escrita uma nova, não se trata só de alterar a atual, por notáveis ali, constitucionalistas e juristas, escolhidos sabe-se lá por quem, e aprovada por meio de mecanismos de democracia direta, como plebiscito ou referendo, é uma dessas ideias polêmicas. Ninguém até aqui tinha aventado a possibilidade de uma constituinte que não fosse ou votada ou eleita para isso, já houve essa proposta, ou feita por meio do Congresso eleito agora em outubro. Essa é uma terceira opção que prescinde
da democracia representativa, escolhe alguns notáveis para fazer uma nova Constituição, não se sabe quem escolhe e sob quais critérios, e depois submete a população por meio de mecanismo direto. É algo bastante exótico e bastante alheio ao que a própria Constituição define como parâmetros para que ela seja reformada, revista e etc. Somando-se isso, a questão do autogolpe, que ele falou na Globo News, repetiu aqui no Jornal da Manhã na segunda-feira, e essa névoa que existe sobre se ele teria ou não dossiês fruto da inteligência das Forças Armadas contra seus adversários, você tem aí um vice que está falando bastante, antes mesmo da eleição, não é nem antes da posse, antes mesmo da eleição, e que agora diz que só deve explicações ao Bolsonaro, está hoje na coluna do Estadão, que ele só tem de explicar os seus atos ao próprio Bolsonaro e não a ninguém, nem dos partidos, nem nada. Então, enfim, a gente tem visto aí o que os desentendimentos entre candidatos e vices provocou na história recente do país. Não precisa ir muito longe. Atualmente, Dilma Rousseff e Michel Temer. Antes mesmo da eleição, a gente já começa a ter alguns ruídos aí provocados pelo vice. Bom, e daqui a pouco, às 9 horas da manhã, estaremos recebendo nos estúdios Eduardo Jorge, vice na chapa de Marina Silva, com a participação também de Vera Magalhães. Até já, Vera. Até já, acho que eu vou sair agora para não atrasar com essa chuva. É melhor. Tchau, até já.